E aí, galera, beleza? Sou o professor Michel de Biologia. Estamos aqui para a segunda parte da nossa aula de pandemias, de doenças que tem um grande número de casos, que foge ao controle, então uma ideia de epidemia, porém eu vou encontrar em mais de um continente, ou seja, foge ao controle o número de casos, mas tem uma grande abrangência geográfica. Vou encontrar em mais de um país e mais de um continente. Aula passada a gente falou da gripe das variedades, como a gripe aviária, a gripe suína, e agora a gente vai falar, próximo slide, da AIDS, a síndrome da deficiência imunitária adquirida. O vírus da AIDS, ou HIV, como a gente vai ver no próximo slide, é um vírus que apresenta apenas 2 filamentos de RNA no seu interior, dentro de um capsídeo proteico. Esse vírus, ele veio de uma mutação a partir de uma variedade chamada SV, vírus da imunodeficiência símia, que atacava primatas do velho mundo, principalmente gorilas e chimpanzés. Esse vírus sofreu uma mutação e, por manipulação do ser humano sobre esses animais, acabou passando agora consumo de carne crua, manipulação direta, contato com secreções. Então, caçadores, aqueles que caçavam esses macacos, por exemplo, entraram em contato com sangue e secreções, entraram em contato com SV. Isso aconteceu por centenas de anos. Em algum momento, houve essa mutação casual, ao acaso, para o HIV, e um paciente zero, um primeiro indivíduo, foi infectado e começou a passar esse vírus para frente. Porém, antes estava limitado aos pequenos vilarejos da África. Com o neocolonialismo no século XIX, construção de estradas, facilidade agora para o transporte, indivíduos infectados chegaram a grandes centros populacionais da África e depois foram passando vírus para outras pessoas que foram migrando para outros continentes, para a Europa, para a América, e houve uma lenta dispersão ao longo do século XX. Acreditamos que nos anos 60, nos anos 70, com rápida disseminação agora, principalmente por via sexual, a gente vai falar disso depois, o vírus começou a chegar a um número cada vez maior de pessoas, até ser isolado nos anos 80. O que nós temos? Voltando para o slide anterior, esse vírus surgiu para a mutação do SV e ele ataca preferencialmente células de defesa, mas não apenas elas. Ele ataca toda célula que tem um receptor de membrana chamado CD4. Por isso que vocês vão ver exercícios de vestibular falando que o vírus da AIDS, ele ataca células CD4. Toda célula que tiver esse receptor, o vírus consegue encaixar com uma proteína chamada GP120, como uma chave encaixa a fechadura, abre a porta, o vírus reconhece essas células e ataca essas células usando-as para sua reprodução. Até algumas células nervosas têm esse receptor, mas os linfócitos T, que são a variedade de glóbulos brancos responsáveis pela identificação dos invasores, têm grande quantidade desses receptores, são preferencialmente atacados. Ao serem atacados, você vai ter essa célula deixando de fazer o seu trabalho, sendo usada pelo vírus para reprodução. Então, eu paro de identificar invasores. Quem tem esse vírus morre de quê? Morre de infecções oportunistas, que agora uma gripe, uma toxoplasmose, uma pneumonia, ninguém vai literalmente iniciar a defesa. Sem a célula que dispara o mecanismo de defesa, que é o linfócito T, qualquer patógeno, qualquer agente infeccioso vai fazer a festa. Então, quem tem AIDS, a gente fala, não morre de AIDS, morre de gripe, morre de pneumonia, morre de toxoplasmose. Ele terá várias infecções uma atrás da outra, ele terá várias infecções oportunistas, visto que seu sistema de defesa foi prejudicado. Então, passando para o próximo slide e para o outro, só para a gente ter uma ideia da abrangência do vírus que é encontrado hoje no planeta inteiro. Cuidado, você pode ter o vírus, ele está reproduzindo lentamente, mas não está te causando a queda de imunidade. Você é portador do vírus da AIDS, você é soropositivo. Se eu fizer o exame de sangue, eu vou detectar que você tem o vírus, vai dar positivo. O vírus está presente no seu plasma sanguíneo, no seu soro sanguíneo, mas você não tem a doença, você não tem a queda de imunidade. Se você tem o vírus, ele está reproduzindo nos glóbulos brancos preferencialmente, levando a uma queda de imunidade, aí você é aidético. O termo aidético hoje está, em termos pejorativos, equivalente ao que era o leproso anos atrás. Então, a gente está evitando usar esse termo aidético, estamos falando de portador da AIDS, tá? Para evitar agora qualquer tipo de discriminação. Você pode conviver com uma pessoa que tem o vírus da AIDS, seja ainda inativo, sem causar os sintomas da doença, ou a pessoa que tem agora as infecções oportunistas, não há nenhuma chance de transmissão direta pelo convívio, pelo cuidado. Nós vamos falar depois como acontece isso. E aqui nós temos uma ideia. Em amarelo estão os soropositivos.
Em vermelho estão os portadores da AIDS, que já tem a manifestação da queda de imunidade. Então, por exemplo, isso em 96, a gente tinha, na Europa, mais homens do que mulheres contaminadas, mais de 500 mil portadores do HIV, por volta de 100 mil deles já tinham a doença. Esse é o risco da doença. Uma pessoa agora pode ter o vírus, não tem nenhuma manifestação clínica externa, mas ela pode passar o vírus para frente. Temos pessoas que já têm o vírus há décadas, não manifestaram ainda, passam inadvertidamente sem querer para outra pessoa, essa pessoa rapidamente desenvolve a doença e às vezes chega a morrer antes. Então você pode ter uma pessoa que está do teu lado, tem o vírus e você não sabe. E ela pode passar para você agora, ela pode contaminar por via sexual, por compartilhamento de agulhas e seringas. Então, a gente não pode agora achar que, não, eu não tenho sintoma nenhum, então eu não tenho. Você pode ser assintomático por um longo período. No próximo slide, a gente vê o impacto da AIDS sobre os países, sobre a população, sobre até a economia. Esse gráfico aqui não é uma pirâmide etária clássica que você vê na geografia. Isso aqui mostra, na esquerda, Years of Life Lost to AIDS, anos de vida a menos na expectativa de vida só por causa do vírus da AIDS na população de um país africano. E na direita, em azul, a prevalência do vírus HIV na população adulta. Quantos adultos tem? Então, você olha ali, Botsuana, por exemplo, que é o topo do gráfico, você chega a ter 35 anos a menos na expectativa de vida só por causa do vírus da AIDS. Espera aí. Olha quantos adultos tem. 35% dos adultos têm o vírus. Em algum momento vão desenvolver doença, não vão ter sintomas, não vão conseguir trabalhar, vão gerar um impacto econômico na família, e aí vai. Olha o impacto que isso tem no PIB, no Produto Interno Bruto do país. A população não consegue trabalhar, gera um impacto sobre a saúde, gera um impacto nas rendas familiares, e aí? Mas vejam só por causa da AIDS em Botsuana, você tem 35 anos a menos expectativa de vida. E fora as outras doenças, fora a guerra. E aí? Quer dizer agora que você chegar aos 30 anos de idade num país como esse, você já é considerado um ancião, um idoso. Por quê? Porque tem muita coisa no ambiente agora para diminuir a expectativa de vida. E o que a AIDS está fazendo na população africana, considerando esse país da África como exemplo, chamar de apocalipse é um eufemismo. E aí no próximo slide, o que a gente observa? Vamos dar uma olhada agora como que é a transmissão. Você tem que ter contato direto com líquidos e secreções corporais, sangue, linfa, sêmen, corrimento vaginal, por exemplo. Já foi encontrado na saliva, na lágrima? Foi, mas a taxa é muito baixa e em contato com a pressão atmosférica ele é destruído. Então não temos caso de transmissão por beijo, não temos caso de transmissão por limpa-lágrima, nada disso. Ah, Michel, e picada de mosquito? Não, já encontramos um mosquito, mas o mosquito suga o sangue e digere os componentes do sangue, incluindo o vírus da AIDS. O vírus da dengue, o vírus da febre amarela, eles resistem, eles têm essa capacidade. O vírus da AIDS não. Não existem casos confirmados de transmissão por picada de insetos. Espera aí, dos sintomas que apresentam, você vai ter agora uma tentativa de combate, você produz anticorpos contra o HIV, mas eles são ineficazes. Tanto é que o exame mais comum, o ELISA, ele detecta os anticorpos que você produz contra o HIV, só que ele detecta uma certa quantidade. Vamos supor que você acabou de receber o vírus, está com poucos anticorpos anti-HIV, que são inofensivos. Aí você faz o exame, vai dar negativo, mas é um falso negativo. Por isso que a gente fala, fez o exame, deu negativo, refaz daqui a 6 meses. Tem uma janela imunológica para ver se você produz anticorpos suficientes para serem detectados. Fiz a primeira vez, deu negativo, da segunda deu negativo, você não tem. Fiz a primeira vez, deu negativo, fiz a segunda, deu positivo, você já tinha, só que o exame não foi capaz de detectar naquela vez, detectou agora dessa segunda vez. O exame mais comum é indireto, você detecta os anticorpos. Depois, se deu positivo, aí você vai fazer o exame mais preciso por PCR, reação em cadeia da polimerase, para verificar agora a presença do material genético do vírus no seu corpo. Aí sim, só que esse é mais caro, esse só é feito quando o primeiro exame dos anticorpos dá positivo. Você vai ter agora inchaço de nódulos linfáticos, gânglios, ínguas agora inchadas, e você vai tendo uma infecção atrás da outra. Você vai ter agora tuberculose, pneumonia, tumores de pele como sarcoma de Kaposi, que aparece muito bem naquele filme do Tom Hanks lá, o Filadélfia, candidíase e infecções do sistema nervoso como toxoplasmose e meningite. Mas é uma atrás da outra, justamente porque o seu sistema imune, afetado agora pela reprodução do vírus, não consegue atuar direito. E aí no próximo slide, vamos tentar acabar com o preconceito. Como é que pega? Como é que não pega? Você tem que ter contato com secreções corpóreas.
Do sêmen passa do homem para a mulher. Do corrimento vaginal pode passar da mulher para o homem. Então, sexo sem proteção, tanto vaginal, anal e oral, transmite. Por isso que tem camisinha com sabor. Agora, usar camisinha corretamente, de qualidade, evita o contato das mucosas, evita o contato das superfícies, acabou o problema. Masturbação a dois, beijo no rosto, contato com suor, picada de inseto, abraço, sentar no mesmo assento, nada disso transmite. Compartilhar seringas, principalmente entre dependentes químicos, isso transmite. A pessoa usa para injetar a droga, fica um pouquinho de sangue na agulha, empresta para outra pessoa, ela injeta, ela pode passar o vírus. Transfusão de sangue tem que tomar cuidado. Você receber sangue contaminado, e ainda temos casos assim em hospitais, é uma vergonha, isso transmite. Só que tem gente que não vai doar sangue com medo de pegar AIDS, pelo amor de Deus. Doação de sangue não causa nenhum problema. O sangue está saindo do seu corpo, a seringa é nova, a agulha é nova, não tem nenhum risco de contaminação quando você está doando. Doar é um ato de amor, é um ato de ajuda, a gente precisa doar sangue. Quando você recebe esse sangue, não foi adequadamente testado, aí é que está o perigo. A mãe pode passar para o filho, através na gestação, pela placenta ou na amamentação, e instrumentos de furo de corte que não foram esterilizados. Então você fala agora, estou usando um bisturi para fazer um corte. Aí esse bisturi fica com sangue, essa pessoa tem o vírus. Se você, médico, enfermeiro, técnico, se corta com esse bisturi, você pode ter recebido o vírus. Aí você faz um tratamento intenso com o coquetel anti-AIDS, uma profilaxia pós-exposição, rapidamente, para barrar os poucos vírus que foram passados. Já conseguimos curar algumas pessoas desse jeito, mas tem que ser imediato. Usar sabonete, compartilhar piscina, banheiro, nada disso vai transmitir o vírus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o preconceito, com todo o respeito idiota que ainda existe hoje em relação às pessoas que têm o vírus. Você pode trabalhar, você pode conviver, as pessoas com o vírus podem até ter filhos. É só fazer agora inseminação artificial, pronto. Você pode ter um casal, um deles tem o vírus da AIDS, adquiriu anteriormente, agora, um problema. Eles podem ter filhos? Podem. Eu posso coletar o espermatozoide, porque o vírus está no sêmen, em laboratório, fazer agora o encontro do espermatozoide com o óvulo, pegar o embrião e colocar agora no útero da mulher. Se a mulher tiver, aí existem outros riscos, aí pode fazer barriga de aluguel também. Porque quando a mãe descobre que tem um HIV, ainda dá para tratar. No começo da gestação, ela faz um tratamento intenso com o coquetel para diminuir a carga viral, diminuir a chance de transmissão. Mas ainda assim existem riscos. Então, no próximo slide, é bom a gente dar uma olhada no ciclo reprodutivo que vai ser demonstrado. Passando o slide, a gente observa isso. Pode passar o próximo. Aí, o ciclo do vírus. O vírus identifica a célula-alvo no receptor CD4, que a membrana plasmática apresenta, aí ele joga o material genético lá dentro. Esse é um retrovírus. Como a gente falou lá na aula de vírus, ele tem RNA, mas esse RNA vai ser usado de molde para construir um DNA, graças à ação da enzima transcriptase reversa, ali no número 3. Aí eu produzo um DNA dupla fita, esse DNA se incorpora ao núcleo da célula e chega que nem gerente novo na fábrica. Para tudo, quem manda aqui agora sou eu. Vai fazer a transcrição desse DNA viral, produzindo o RNA do vírus, que vai atuar como RNA mensageiro, montando as proteínas virais. Duas proteínas são essenciais. A transcriptase reversa, que veio com o vírus, ela realiza a construção do DNA viral a partir do RNA viral. E a protease, que vai montar os componentes virais agora para formar os novos vírus que serão liberados. E cada novo vírus, às vezes leva, às vezes não, né? Leva um pedacinho da membrana plasmática junto, que já dificulta mais sua identificação e vai infectar novas células. Espera aí, como é que eu posso combater o vírus? Bom, o melhor tratamento que a gente tem é o coquetel anti-AIDS. O primeiro medicamento que a gente fez foi o AZT, ele inibia a transcriptase reversa. Se não houver a síntese do DNA viral, não vai ter infecção para a célula, não reproduz o vírus. Legal, eu não estou destruindo, estou atrapalhando a reprodução. Só que logo, o AZT veio no começo dos anos 90, logo apareceram variedades resistentes, que tinham uma enzima transcriptase reversa que o AZT não conseguia inibir. Aí nós usamos um conjunto de medicamentos, que é o famoso coquetel anti-AIDS. O coquetel anti-AIDS, ele tem vários medicamentos. O que eles fazem? Atuam em dois pontos principais. Inibe a transcriptase reversa, tem inibidores diferentes, se falhar um tem outro, e inibe a protease, inibe agora a montagem do novo vírus.
espera aí. Isso a gente dá para as pessoas, mas ele está atrapalhando a reprodução e ele só atua no sangue. Ele não cura a pessoa. Por quê? A pessoa está lá com o vírus há anos, o vírus passa para outros tecidos, como o tecido nervoso. Aí, o coquetel, quando você tomar, ele não vai lá no sistema nervoso. Então, você só vai inibir a reprodução do vírus no sangue. Consequentemente, os glóbulos brancos se mantêm. Então, você não vai ter queda de imunidade. Se você fizer o exame nesse momento, tomando o coquetel, claro que vai dar negativo. Aí você para de tomar o coquetel, aí os vírus que estão no sistema nervoso começam a vir para o sangue. E se o coquetel estivesse ali, inibia. Não tem mais, eles voltam a reproduzir. Aí vai dar positivo de novo o seu exame. Então você vai ter que tomar o coquetel para o resto da vida. Ah, Michel, e quando as pessoas se cortam acidentalmente em hospitais? Aí elas fazem a profilaxia pós-exposição. Imediatamente começam a tomar o coquetel, porque os poucos vírus que passaram para a corrente sanguínea imediatamente serão inibidos sua reprodução. E aí você consegue eliminar toda a carga viral. A pessoa tem que fazer isso por 2 anos, pelo menos. Agora, e se eu sei que eu tenho risco? Hoje também tem a profilaxia pré-exposição. Aí eu vou fazer uma cirurgia em um paciente com o vírus da AIDS e sem as condições adequadas de higiene, porque são precários no hospital agora, estou no interior da África, estou agora numa região que tem poucas condições. Aí você já começa a tomar o coquetel antes, a profilaxia pré-exposição. E algumas pessoas hoje já estão fazendo isso até para evitar agora a contaminação ou por drogas ou por via sexual. Mas aí tem uma série de questionamentos que eu não vou entrar aqui em detalhe agora por causa da questão do tempo. Seguindo para o próximo slide, então a gente deixa para vocês agora um estudo. Olha a linha azul, a quantidade de linfócitos T, CD4 que eu tenho no sangue. Olha a linha vermelha, cópias do vírus HIV agora que eu tenho por ml de plasma. Isso me dá uma ideia indireta, já que eu tenho o RNA do vírus, quantos vírus eu tenho. E lá embaixo o tempo, em semanas e em anos. Observem que tem infecção primária, o contato no instante zero, a quantidade de glóbulos brancos já começa a cair e de vírus começa a subir. Aí você tem uma queda dos vírus ali, mais ou menos entre a sexta e a nona semana. Por que caiu? Porque eles migraram para outros órgãos, para vaso linfático, para sistema nervoso. E aí você tem uma pequena recuperação. Aí você passa um período de latência clínica que dura anos e os vírus vão reproduzindo lentamente. Aí a quantidade de glóbulos brancos, linfócitos T, vai caindo lentamente. Você começa a ter sintomas constituintes como inchaço de gânglios, infecções oportunistas depois de 10 anos, até chegar ao óbito, quando a quantidade de linfócitos T praticamente vai a zero. E aí você não tem defesa nenhuma contra os invasores do ambiente. Volto a lembrar, quem tem AIDS morre de infecções oportunistas, não da AIDS propriamente dito, porque agora seu sistema de defesa foi afetado pela reprodução do vírus nos linfócitos T. E aí no próximo slide, a gente lembra, não tem cura, mas os tratamentos mais modernos que a gente tem, o coquetel anti-AIDS, tem inibidor da transcriptase reversa da protease para inibir a replicação, a reprodução, a multiplicação do vírus. Você mantém ele sob controle. Temos pessoas como o Magic Johnson, ex-jogador do Los Angeles Lakers, que há mais de 20 anos está tomando coquetel e está conseguindo manter a carga viral sob controle. Então, esse tratamento, apesar de ter alguns efeitos colaterais, parece que pode ser mantido a longo prazo. E a medida profilática, é melhor prevenir que remediar. Usar preservativo, camisinha masculina ou a feminina e evitar compartilhamento de agulhas e seringas. Camisinha de qualidade, colocada corretamente, pode agora evitar a transmissão da AIDS sem problema nenhum. Tudo bem? Com isso aqui a gente fecha tudo sobre o vírus da AIDS. Vamos falar de outra pandemia agora, também sexualmente transmissível. No próximo slide, a gente vai falar do condiloma ou verruga genital, causado pelo HPV, que é um adenovírus agora. Agora não é retrovírus mais. O HIV era retrovírus. O HPV é um adenovírus. Esse adenovírus pertence a uma família que tem mais de 200 tipos de vírus. E o que ele faz? Ele ataca as células da epiderme, queratinócitos. Só que ele faz que essas células tenham um ciclo lisogênico. Ele estimula essas células a se multiplicarem com o material genético do vírus aderido a ele. Então, quando a célula afetada se multiplica, o DNA do vírus está lá dentro, duplica o material do vírus também. Então, você forma já de cara, nascem novas células já infectadas. Então, esse vírus provoca multiplicação exagerada de células epiderme. Ele provoca câncer. Esse vírus provoca câncer de pele. Ele vai provocar verrugas, vai provocar tumores, junto principalmente às genitálias ou à boca, às vezes até junto às extremidades como as mãos. No próximo slide, a gente vê
o papilomavírus humano e, no próximo slide, uma relação da filogenia, para a gente ver que tem diversos tipos de vírus, ali mostrando a origem comum de todos eles, e qual tecido preferencial que ele vai se reproduzir. No próximo slide a gente mostra. Nós temos a transmissão pelo atrito, pelo contato das mucosas. Então isso vai acontecer muito no ato sexual. Mesmo usando a camisinha, pode acontecer a transmissão. Que você usar a camisinha masculina, que recobre o pênis, se o vírus estiver presente agora na bolsa escrotal, só do contato da bolsa escrotal com o períneo da mulher, que é a região entre a vagina e o ânus, pronto, está com a camisinha no interior da vagina, mas teve o contato externo, passa o vírus. Muitas pessoas têm esse vírus e não sabem. Essas verrugas progridem lentamente, levando anos ou décadas, mas aí que está o problema. 80% das mulheres ou mais desenvolvem tumores até no colo do útero, mas só 5% dos homens chegam a ter tumores penianos ou orofaríngeos na garganta e na boca por causa do sexo oral. E aí, no próximo slide, a gente mostra esse ciclo. O HPV invade os queratinócitos da epiderme, faz com que eles se multipliquem sem controle e isso também duplica o material genético do vírus que já está no interior da célula. Aí você vai ter um monte de célula infectada. Essas verrugas, então, vão se rompendo e vão liberando novos vírus. Então, ele tem um ciclo lisogênico nas células para depois ter o ciclo lítico, que leva à lise e à ruptura. No próximo slide, a gente mostra essas verrugas que se formam na região genitália. E aí, no próximo slide, a gente mostra. Podemos ter na boca, devido ao sexo oral, na mão e, no próximo slide, também podemos ter junto à vagina, os grandes lábios, e também no pênis, apesar de ser menos frequente. Então, no próximo slide, nós estamos vendo agora estágios de desenvolvimento do tumor de colo de útero pelo HPV. E aí que está o problema, como a maioria dos homens não tem sintoma, ele é transmissor assintomático. Aí ele não sabe que tem, passa para as mulheres e a maioria das mulheres vai desenvolver isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, por isso que a gente tem que fazer exames. O homem tem que fazer o exame e a mulher tem que fazer o exame também. O homem junto ao urologista, a mulher junto ao ginecologista, para verificar se tem o vírus e fazer a cauterização das feridas agora, laser terapia. Então, no próximo slide, só para lembrar, em todo o território nacional, nós temos incidência do HPV na população feminina, que deve ter conseguido agora por contato por via sexual. E aí, no próximo slide, o diagnóstico é feito por Papa Nicolau e peniscopia. Tratamento, tem que fazer laser terapia para extrair as verrugas. Não é ela muito agradável. Pode afetar até a reprodução da mulher se estiver tomando parte do colo do útero. E a profilaxia? Preservativo ajuda, ele não tem 100% de eficiência, mas ajuda a evitar. E tem vacina para HPV, disponível agora para homens e mulheres. Inicialmente, a gente estava fazendo aplicação nas mulheres, mas as famílias não levavam as meninas, porque tem que ser antes do início da vida sexual, e a média do início da vida sexual na população brasileira é por volta dos 14 anos de idade, então tinha que ser antes disso, só que aí as famílias não levavam as meninas por preconceito, sobrava a vacina, estava jogando fora. O que a gente começou a fazer? De vez em quando o governo pensa, independente de qual partido está lá, começamos a aplicar agora nos meninos, porque se os meninos recebem a vacina e eles conseguem destruir o vírus, eles não vão passar para as meninas por via sexual agora. Aí também estamos com um problema, que as famílias não querem levar, nem os homens. Ah, não sei o quê, tomar mais uma vacina e tal. Então a gente tem que tirar esse tipo de preconceito. Vacina é essencial para combater doenças, para evitar que as doenças se manifestem. Então nós precisamos obedecer o calendário de vacinação. E essa vacina do HPV está no calendário do governo e é gratuita. Então quando o governo oferece alguma coisa gratuita para evitar que temos uma doença, a gente não vai. Isso não é lógico. Não tem porquê. Então nós precisamos ter noção de que temos a necessidade de fazer, tanto para homens quanto para mulheres, a aplicação da vacina HPV. Ah, Michel, já iniciei a vida sexual, dá para tomar ainda? Dá, mas você vai precisar da receita médica para saber qual é a dosagem agora, dependendo da idade, você vai ter que conversar com o médico e ele vai falar, ó, você vai tomar tantas doses em tantos momentos, mas dá para tomar ainda assim. Tá legal? Beleza, galerinha? Essas são as duas pandemias mais que a gente tinha para falar para vocês. Espero que possa ter sido útil para todos. Obrigadão e um abraço.